O valor da alimentação correta. Para perseguirmos um ideal de nossa vida cheia de múltiplas atividades, necessitamos possuir boa saúde, sem a qual se estiolaria em nós a alegria de viver, o progresso, o amor ao trabalho e ao estudo, e todas as belas aspirações do nosso espírito. Se o êxito da nossa vida depende da saúde, a saúde, por sua vez, depende da alimentação. A alimentação correta é o substrato tanto da saúde física como da saúde mental e moral. A intemperança no comer e beber, diz Ed White, determinando como ela o faz. A satisfação das paixões baixas prepara aos homens um caminho para desrespeitarem todos os deveres morais. Sem alimentação correta, é impossível a conservação de um bom estado de saúde. Não padece dúvida o fato de que a maioria das doenças que afligem o homem, em suas raízes largamente estendidas nos domínios da alimentação errônea, e na ignorância ou na inobservância dos postulados da alimentação correta, que reside a principal causa das enfermidades que atormentam o homem. Desde a aurora da nossa vida até o acaso da nossa existência, a alimentação se reflete grandemente na qualidade e amplitude de nossas consecuções. Não foge à observação de ninguém o fato de uma criança bem alimentada cresce com maior rapidez e aprende com maior facilidade do que aquelas cuja alimentação seja deficiente. Nenhuma pessoa normal ousará negar o fato de que uma alimentação sadia beneficia todas as pessoas. O organismo humano é uma máquina muito complexa, continuamente em uso. Necessita uma variedade de alimentos diferentes para seu perfeito desenvolvimento, e sua estrutura deve ser reparada dia a dia com material novo. Um automóvel privado de óleo, mesmo que tenha o tanque cheio de gasolina e não pode correr grande distância, ainda abastecido de óleo e de gasolina, o automobilista estará sujeito a grande surpresa. Se também o radiador não estiver cheio de água, mesmo estando o carro abastecido de graxa, gasolina, óleo e água, poderá ainda ter desagradáveis imprevistos. O mesmo sucede com a máquina humana. Poderá trabalhar por algum tempo sem certos sais minerais. Poderá resistir, ainda privado de vitaminas. Mas o resultado dessa carência orgânica não se fazem esperar indefinidamente. Os hospitais, sanatórios e casas de saúde estão cheios de pessoas doentes, atacada das mais variadas enfermidades em virtude da insuficiência alimentar do ponto de vista qualitativo. Sydenham, célebre médico inglês, foi o primeiro a ver uma alimentação propícia e bem fundamentada um meio de vencer as moléstias, e hoje a medicina, que estuda através de dietéticas a prevenção e a cura de doença, confirma a opinião daqueles facultativos. Realmente, em muitos casos, a melhora e o restabelecimento de um doente dependem apenas do acúmulo de suas tarefas. O princípio da física, todo o desenvolvimento da força consome a matéria. Também encontra aplicação no corpo humano que perde substâncias. O organismo compensa essas perdas pela alimentação equilibrada. As pessoas sadias extraem o material necessário do alimento comum, variado, ao passo que os indivíduos doentes e enfraquecidos necessitam de um alimento de fácil absorção e também mais nutritivo para chegar com sucesso ao mesmo fim, recuperando a saúde perdida. O sucesso do trabalhador também depende da alimentação correta. Assim como ninguém pode trabalhar estando com fome, também ninguém pode produzir muito alimentando-se erroneamente, ignorando 1. O que comer e o que não comer.
2. Quando comer, quando não comer. 3. Quanto comer. 4. Como comer. 5. Como combinar os alimentos. O professor Afrânio Peixoto, da saudosa memória, disse que não fazemos nada de bom porque estamos de dieta. Dr. Victor Heiser, já sabemos hoje bastante acerca da importância da nutrição para que possamos dizer que o número de aviões e de tanques que saem das fábricas de uma nação é determinado em grande parte pelos alimentos que ingerem os operários dessa nação. Em mesmo princípio, aplica-se ao desenvolvimento físico e mental da criança. Dr. Wellston, a Price, tomou cerca vez 3 crianças que apresentavam cáries dentária no 2º e 3º grau e a submeteu por um espaço de 5 meses a uma alimentação especial. Foram tão notáveis os resultados que ele chegou a relatar o seguinte: 2 professores vieram perguntar-me o que eu havia feito para conseguir mudanças tão radicais, transformando naquelas crianças a capacidade mental de um estado inferior para o mais elevado grau. Essa simples observação revela claramente que a capacidade física e mental de uma pessoa depende grandemente do regime alimentar adotado. Experiências feitas e publicadas mostram que, entre os adultos, o regime alimentar correto habilita os operários a trabalhar com maior eficiência e menor fadiga, melhorando a qualidade e aumentando a quantidade da produção, havendo ao mesmo tempo menor desgaste de material e menos acidente de trabalho. Pela alimentação errônea, o homem não só se torna doentio e fraco e desqualificado para o progresso, mas também se torna suicida. O homem não morre, mata-se. Escreve Dr. Gustavo Ambrust. Uma das causas da morte prematura está na alimentação irracional. Em geral, comemos muito e, o que é pior, não sabemos escolher os alimentos. Para muitos, a felicidade consiste na boa mesa repleta de ricas iguarias e vinho fino. A dispepsia, a obesidade, a arteriosclerose e etc. são consequências fatais desse regime chamado suculento. Um grande número desses pseudo-afortunados talvez inveje a saúde exuberante de muitos pobres, mantida à custa de uma frugalidade, a mais das vezes forçada. Disse Dr. Jaime Ayres, a humanidade com os dentes cava sua própria sepultura. Numa palestra esclarecedora pela rádio, salientou Dr. Uzeda Moreira: é a morte acelerada pela boca. Não só por ela morre o peixe, o homem também. Sobre muitos tumultos poderiam colocar-se o epitáfio aqui. Jaz fulano. Morreu porque não tinha regras para comer e beber. Não é bastante ter algumas coisas no estômago para estarmos alimentados. O que ingerimos pode, além de não satisfazer nossa exigência orgânica, faz-nos muito mal, sendo variadas as necessidades do nosso corpo. Não podemos limitar-nos a um só tipo de alimento. Segundo os estudos feitos por várias instituições de pesquisa, um homem de 70 kg de peso, de atividade moderada, necessita de vários elementos nutritivos para as seguintes proporções diárias: calorias, 3.000, proteína, 70 gramas, hidratos de carbono, 500 gramas, gordura, 50 gramas, cálcio, 0,8 gramas, ferro, 12 miligramas, vitamina A, 5.000 U.I, tiamina, 1,8 miligramas, riboflavina, 2,7 miligramas, ácido nicotínico, 18 miligramas, vitamina C, 75 miligramas, vitamina D,
de 400 a 800 U.I. Há pessoas que por uma ou outra razão, ao chegar a hora da refeição, anunciam que vão comer qualquer bobagem para enganar o estômago. No primeiro bar em que entram, o homem toma um trago de esquenta por dentro, de qualquer cor, para despertar o apetite como se apetite fosse um gato que estivesse dormindo. Ora, o apetite despertado artificialmente pelas bebidas não é apetite, é um queimor produzido pelo álcool em contato com as paredes do estômago. Em seguida, entram nos pastéis, nas empadas, no sanduíche, nas iguarias conservadas em potes, vidros ou tigelas. Não é de admirar que vagabundos assim procedem, mas é de lembrar que indivíduos normais, já pela estreiteza do horário, já pela preguiça de irem às suas casas, já porque se tornam vítimas de um paladar corrompido, falem sinceramente em enganar o estômago, quando na realidade estão enganando a si mesmo. Tais pessoas passam que comer é simplesmente introduzir no estômago comestíveis, sejam eles quais forem. Tudo serve, contanto que seja quente, salgado. Os diários têm chamado em alta voz contra os pasteleiros que para seu negócio compram, já semidecomposto, os restos cavernoso dos mercados, a maneira anti-higiênica como que são manipulados os pastéis, as empadas, os pitéus, tem sido denunciada pelos jornais que vivem noticiando os resultados funestos a que chegam muitos que pretendem enganar o estômago. Comemos muitas coisas pobres em sais e vitaminas, embora ricas em gorduras, carboidratos e proteínas. O resultado dessa tapeação do estômago é a falta de saúde que caracteriza grande parte da população. Como resultado, temos elevado índice de mortalidade. Aí estão as doenças que abarrotam os hospitais e ceifam tantas almas que poderiam ser poupadas. Querem enganar o estômago e no final saem enganados. Para o bem de todos, seria conveniente esclarecer, pelo rádio, pela imprensa, na escola, na igreja, toda a verdade a respeito da alimentação. Agradeço a todos os apaixonados por leitura e audiolivros. Se vocês não são inscritos no canal, se inscreva, deixa seu like, compartilhe. Eu não sou um profissional, eu sou apenas um amante da leitura, lendo um livro junto com vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a vida de cada um.